Mas olha o que aconteceu. Eu e o Felipe Veloso estávamos conversando sobre isso no domingo. Sobre fazer aqui fora devido ao calor. Que lá dentro você sente que ele é mais... não é tão quente, mas não rola o ar. Entendeu? Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos guie aqui. Amém? Eu preferia, ao invés de fazer para aqui, eu fizesse para lá. É porque eu pensei no banheiro. Eu pensei no banheiro. O pessoal vai passar ali, não sei, né? Vai ficar constrangido de... Mas quando tiver aberto aqui... Aí dá pra fazer. É aqui mesmo, tá? A reação da pessoa. Deu uma parada assim, tipo... Cara. Você pode se aproximar, tá? Oremos então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde. Nós celebramos esse momento com muita alegria. Nós vamos estudar a Bíblia com a sua permissão, com a sua bênção, com a sua ajuda. Ninguém aqui de fato se sente capaz de fazer qualquer coisa. Ninguém aqui acredita que tem capacidade em si mesmo. Tanto aquele que vai entender quanto aquele que vai explicar, Pai. Só o Senhor mesmo para fazer uma obra aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus que essa obra que vai ser feita aqui hoje à tarde seja uma obra, Senhor, que reconstrua o nosso coração para com Deus, de que nós venhamos a perceber a realidade espiritual que nos cerca, que nós venhamos perceber que o Senhor tem feito coisas em nossa vida que não reconhecemos. E nessa tarde nós já te agradecemos. Muito de nossa vida é usada em favor de nós mesmos. Talvez boas porções da nossa vida excluam Deus quase que na totalidade. Então nós aqui nos envergonhamos e nós pedimos, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, não nos deixe subelevar, não deixe que o nosso coração cresça, de tal forma que nós achemos que sabemos de algo por nós mesmos. Que haja um abatimento aqui das pessoas em termos de se achar alguma coisa, e que o Espírito Santo, Senhor, nos guie nessa tarde. Nós nos submetemos à autoridade do Espírito Santo, nós nos submetemos, Senhor, àquilo que o Senhor faz nas pessoas, que é transformá-las, que é fazê-las entender as Escrituras. Sabemos que alguns irmãos estão chegando, e isso é muito bom, saber que a gente vai estar com mais irmãos. Mas essa tarde, Deus, se alguém que ainda não é salvo em Cristo Jesus viesse sentar aqui, que seja uma tarde de salvação, seja uma tarde de reconciliação, uma tarde de transformação. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque temos limitações muito grandes, tanto em entender como em ensinar. Mas te damos, Senhor, graças essa tarde. E pedimos ao Senhor misericórdia, pedimos ao Senhor entendimento, perdão por pecados. Nós pedimos que o Senhor venha e se estabeleça em nosso meio. Que o Senhor cresça em nossos corações. Em nome de Jesus e para a honra e glória desse mesmo Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, boa tarde. Nós vamos estudar hoje Romanos capítulo 14. Semana passada foi muito bom, foi um tempo muito bom semana passada. Nós estudamos Romanos 13 semana passada. E hoje nós estamos estudando Romanos capítulo 14. Oi, Pamela Firmo, boa tarde. Tem comida lá, tá? Tá em cima da mesa, não comi tudo não. Dieguinho queria, mas eu deixei. Oi? Daqui a pouco você passa já. Hoje eu tô com a Moredinha, gente. É um privilégio estar com a Moredinha sentada aqui do meu lado. Né? Se converteu tem 2 meses, já está firme na Tô aturando desde o 8º ano. Esse ano eu reprovo ela. Esse ano eu não vou ficar também assistindo. Fui professor desde o 8º, esse ano eu vou reprovar ela. Eu já falei com o pessoal do conselho. E ela merece. Moreda é discipulada pela Pamela, nossa querida Black, né? E é uma duplinha assim, né? Você vê que elas se parecem, tem a mesma corzinha de pele, mesmo tamanho. Né? Ela é pocket, né? Ela é pocket, é bolsa, ela é pequenininha, né? Hoje vamos estar estudando então, com aqui a ajuda da Moredinha, que estudou firme. Quando a gente convida as pessoas, eu fico envergonhado que eles ficam melhor que eu. Aí as pessoas já ficam lá, será que vai ter semana que vem? Que nem quando o Lucas veio dar uma palavra aqui, o Lucas não está aqui não, então é bom que o coração não cresce. O Lucas deu uma palavra aqui e foi muito bom. Né? E o pastor Borduan estava aqui e falou, você não sabia que você era você. Tipo assim, você é bom. E realmente o Lucas deu um tapa aqui na gente, né? Igor, Diego, um monte de gente já veio aqui, Raquel com Adonias, né?
outros mais aqui estiveram aqui dissertando acerca do que Deus ensinou em Romanos. E hoje nós estamos no capítulo 14. Na semana passada, no capítulo 13, nós falamos com relação às autoridades. Vocês lembram disso? E aí foi triste, porque tu viu o povo triste. Porque se vendo em desobediência em relação às autoridades, se vendo como desonrando e como desonramos as autoridades, de que forma nós desconsideramos os magistrados, foi um engolir a seco semana passada. Eu lembro de pessoas assim, vou ter que mudar, tipo assim, aquele peso no coração. Eu espero que hoje o mesmo peso esteja sobre nós. Né? Então eu queria que a gente pudesse dar uma olhadinha juntos em Romanos 14, e está quase acabando o nosso estudo de Romanos. Depois da leitura eu vou fazer uma introdução e a Moredinha também vai fazer uma introdução caso ela queira. Vou ler aqui a versão Almeida atualizada, tá bom? Versão Almeida atualizada é Romanos capítulo 14. Amém, vamos lá. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nós não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai a propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que seu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O texto é contundente, né? O texto ele vai lá dentro da nossa conversa. O contexto geral é que Paulo está escrevendo aos romanos e a comunidade romana ela é mista. É uma comunidade que tem gentios, uma comunidade que tem judeus, uma comunidade que tem helênicos, né? Pessoas extremamente ligadas à cultura grega. Então a gente tem um público misto. E a gente vai interpretar as linhas com mais acuro, com mais cuidado, mas o que Paulo está dizendo para a gente aqui não é sobre comida. Certamente a gente não está falando de comida. Paulo está falando sobre motivações, intenções, está falando sobre colocar as pessoas diante de posições que elas ainda não podem nem julgar. Elas não têm discernimento ainda para julgar determinados aspectos dela.
Então esse capítulo é um capítulo comportamental baseado na obra de Cristo na cruz e de que forma devemos avaliar o comportamento dos irmãos e vou mais além, até que ponto nós podemos fazê-lo. Então esse capítulo ele vai trazer uma argumentação, boa tarde, uma argumentação onde a gente vai pensar em termos de boa tarde, é combo de pastores. É combo de pastores? Tem 3 hoje aqui, cara. Vai fazer um pause aí, não? O que é isso aí, cara? Eu quero dar um presente pro meu amigo. Que é isso, hein? Tem esse, né? Não tem, não, rapaz. Ele pausou aqui, ele pausou. Ele deu pause pra não entrar. Não, eu dei pause na entrega do presente. Calvinismo faccioso. Ih, rapaz. Na entrega do presente. Viu isso? Foi na entrega do presente. Vocês viram o que ele fez? Caraca, Quando começou a falar ali, moedinha toda do seu lado. Calvinismo faccioso chega a ser Não, foi redundante. não. ficou séria a coisa, hein? Perdão, eu ia trazer uma torta, mas não deu tempo, hoje eu tô... Isso, cara. Eu ia até fantasiar de pastor, porque eu me queria... Meu Deus. Missão. Não. Obrigado pelo presente, pelo carinho. Obrigado, desculpa aí, tá, gente? Não, Sei lá, come só ela que come lá, não oferece. Hã? Não, ela é assim mesmo. E não vai oferecer depois, mesmo depois desse toque teu aí. Nós estamos então começando um trabalho em Romanos 14. Faltam só 3 capítulos, 14, 15 e 16, né? Tem gente que já acha que a Cominical sempre estudou Romanos, porque já esqueceram de ter estudado outro tema. Tipo assim, já estamos Romanos já há tantas semanas, tem gente que já fala assim, sempre foi Romanos aqui? É de tarde, é só Romanos? Vocês... Não, é porque a gente está terminando o livro. Quando for pro 16, já voltar pro 1, tá ligado? Isso. Quando for pro 16, a gente retorna ao primeiro capítulo pra ter certeza se você aprendeu. Nós estamos então dentro de uma perspectiva onde Romanos 14 trabalha sim comportamento, mas Romanos 14 não trabalha o comportamento pelo comportamento. Romanos 14, ele não vai trabalhar o comportamento do certo e errado moral e tá bom. Não. A ideia de Romanos 14 é expressar de que forma o comportamento amoroso cristão ele pode sobrepor-se às diferenças, por mais que essas diferenças às vezes gritem um pouco mais alto. Deixa a Moredinha fazer uma introdução aqui também, né? Só um complemento, porque 2 capítulos anteriores é falado muito sobre questão de amar. Tanto que semana passada nós falamos sobre liderança, sobre questão de o próprio governo, né, e tal. E sobre amar inimigos, sobre amar o seu próximo. E depois de ter tanta teoria, Paulo vem e joga a prática. Paulo vem e põe algo que era muito discutido no meio, sobre o sentido de... Ele usa como, por exemplo, mas como mesmo o André disse, que não é sobre comida o capítulo, ele usa o exemplo dos alimentos puros e impuros. Aí ele usa a colocação dos fracos e dos que são mais débeis, né, que depois ele vai falar no primeiro capítulo, que é débil na fé, no primeiro versículo, perdão. Então, é só isso agora. Amém. Então a gente começa aqui dentro dessa perspectiva de acolher o que é débil na fé. Obrigado. Acolher o que é débil na fé, sim. Fala, Maria. Não, só pra passar. Ah, passa, pensei que era posso. Não. É interessante porque repare como começa o capítulo 14. Pode ler o verso 1? Todos podem ler o capítulo 14, verso 1? Bora. Vai em voz alta, pode ser. Voz alta. Lê o 14, verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Agora eu gostaria que outra pessoa, ou até o grupo todo, lesse o 15:1. Mas Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Paulo está pensando numa perspectiva em que quem está lendo está buscando ser suporte para os que vão ser alcançados. Então a gente, quando está lendo o capítulo 14, a gente está lendo o capítulo 14 na perspectiva de ser o 15. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, a gente lê o 15, o que está escrito no 15? Ora, nós, ele está falando nós quem? Nós leitores, nós que estamos acessando esse conteúdo
Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Significa que Paulo, quando escreve, não significa que ele vai escrever e só os fortes vão ler. Não, Paulo dá um estímulo a cada um de nós para que nós sejamos esse suporte. Para que aquele que está lendo tenha uma consciência renovada e a partir dessa consciência renovada, ele possa de fato ser o suporte do capítulo 14. Então a perspectiva do capítulo 14 é lida por alguém do capítulo 15. Reitero o seu olhar aí, o início do 14 e o início do 15. Ok? Alguma coisa? Vou começar o versículo agora? Já tô no 1 já. Então Se tiver algo a dizer, pode dizer. Não, sobre a questão do versículo 1, quando ele fala acolher, aceitar o que é débil na fé. Nesse termo, o original, pelo que a gente estava vendo, é mais latim, né? Que é proslambano. É uma palavra muito, muito feia. Proslambeno. Proslambeno, que ele usa como sentido de mais que aceitar. Quer dizer, é introduzir a pessoa na sua comunidade de fé, é abraçar. Tanto que depois, no decorrer do capítulo, ele vem falando que somos irmãos. Então, eu não devo tratar com o sentido que eu sou superior. Não, porque ele é meu irmão, então eu devo aceitá-lo, devo abraçá-lo mesmo. Não é um acolhimento simplesmente de tolerância, você está entendendo? Sim, não é assim, não, a gente está junto aqui. É um acolhimento no qual eu introduzo essa pessoa numa perspectiva, como disse do capítulo 15. Então eu entendo a tal ponto de abraçar. Eu suplanto as diferenças em prol de algo que é maior do que as diferenças. Fica um pouco igual a questão do suportar, né? Não é o suportar em amor de aturar, mas de dar suporte. De dar suporte, né? Dar suporte, de ser a sustentação para essa pessoa. Verso 2 vai dizer assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Nós não estamos falando de comida, mas de toda a perspectiva que girava ao redor da comida. A comida, ela tinha aspectos ritualísticos, ela tinha aspectos sociais de diferença, ela tinha desde o cara que, ó, como ela lá tá comendo, não oferece. Desde aspectos de lavar a mão ou não lavar a mão. Então tinha aspectos que eram relacionados, preste atenção, irmãos, não era simplesmente botar a mesa e puxar o prato. Era tudo que ao em volta da comida tinha representações sociais, rituais, de ser puro ou ser impuro. Então tudo isso era visto numa ótica de alguém que não estava falando só de comida, mas de uma série de coisas que isso revelava. Eu não sei quantos aqui, eu espero que todos, né, orem antes de comer, né, agradeçam a Deus aquela dádiva. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação estranha que eu tenho quando eu vou no aniversário, alguém corta, faz parabéns e ninguém ora, ninguém levanta uma palavra de agradecimento a Deus. Eu vou ser sincero para você, a sensação que eu tenho é que não aconteceu alguma coisa, ou não aconteceu. A sensação que eu tenho é de ter ido para casa com aquele vazio, de Deus não ter sido evocado. Estão entendendo o que eu quero dizer? Agora você imagina isso entrando nos meandros de uma cultura judaica, ou de uma percepção gentílica, e você ainda tem outras coisas como glutonaria, você tem envolvimentos múltiplos com a comida. Então não é só o aspecto de o que come ou o que ele come, mas de que modo ele come, como ele reage em relação à comida. A comida então era um símbolo social, a comida ela era um externalizador de condição social, condição religiosa, de herança cultural. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mais um exemplo, só para salientar, quando eu era pequeno, eu não tinha costume de ir para fora de casa. Meus pais sempre me deixaram muito amarradinho lá em casa. Então, cara, eu confesso a vocês que quando eu ia comer na casa dos outros, eu não tinha coragem nem de cortar um bife. Porque eu tinha um medo de estar praticando algo que era fora das convenções sociais. Diversas vezes eu já recebi convites assim, de quando eu tinha 10, 11 anos. Cara, vai lá em casa tomar um lanche. Cara, eu só tomei lanche na minha casa a vida toda. Como será que deve ser tomar lanche na casa dos outros? De que modo devo me sentar? Eu juro pra vocês, você pode achar babaquice isso, mas eu tinha dificuldades em me relacionar com o fato de que modo socialmente eu seria aceito por aquela outra família. Eu me lembro a primeira vez que eu tive que usar faca. Eu não gosto de faca. Eu tive que usar faca fora de casa. E eu lembro que, sabe, eu tava tão nervoso que eu cortei com o lado cego. Então eu tava lá e eu tava esfregando o bife no prato. Era basicamente isso. E uma pessoa olhou e falou: cara, você é ridículo, você não usar uma faca. Então, você imagina uma pessoa diante de uma mesa, um gentil indo comer com um judeu na igreja.
de repente na festa do amor, a festa ágape que eles tinham às vezes antes da ceia ou em dia específico, você imagina a vergonha, porque havia toda uma preparação ritualística e mesmo uma questão social, religiosa envolvida. Ia falar, pastor, uma coisa? Levantou a mão? Não. Quem levantou a mão aqui? Alguém levantou a mão? Ana Júlia levantou a mão? Quase levantou? Eu senti uma mão assim, tipo... Tô com medo de passar mené, ter que eu pensei. Assim, eu não sei se seria até legal ouvir vocês. Obrigado. Porque assim, eu percebo que essa experiência, eu me identifiquei completamente. Aparece essa hora que a gente começa a perceber que a gente tá ficando velho, né? Mas sabe, nossa geração tinha muito isso, aquele medo, aquela criação mais, né? Hoje eu não sei se tem isso. Eu acho que... É que você explicou muito bem, mas acho que vocês nunca experimentaram esse tipo de medo, não, né? Às vezes já, né? Cagaço social, assim, né? Tipo... sabe, medo de... Olhava pra mãe pra saber se podia tocar alguma coisa, podia aceitar alguma coisa ou não. Os pais olhavam assim, aí você sabia se podia aceitar algo pra comer ou não. Antes de entrar na casa do outro, se oferecer não aceita. Tinha esse negócio. E eu acho que a gente tá numa cultura plural e irreverente. Agora você imagina numa cultura que tá com um certo grau de pluralidade, porque Roma no século I você tem muita coisa acontecendo, mas você não tem meras distinções, não. O pessoal realmente se vê diferente. O pessoal fala de panela dentro da igreja. Mas, cara, não era panela, não. A gente não tá falando das panelas da igreja da gente, não. A gente tá falando de judeu, gentil, o cara que comia a comida que era oferecida aos deuses, agora ele não come mais e o judeu tá olhando assim, vamos ver como é que ele come. Não era uma coisa fácil. Agora, pense comigo, irmãos. É uma coisa que vale o sangue de Cristo? Que vale a separação entre pessoas? Não vale. E a gente vai discutir isso ao longo do processo. E também pelo fato de Paulo ter colocado isso no capítulo, quer dizer que estava se tornando algo muito decorrente, as pessoas estavam colocando isso em primeiro lugar. Quer dizer, estavam seguindo mais uma religiosidade, uma questão de eu faço isso, isso e isso. E estavam esquecendo do primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso estava se tornando o essencial, o top 1, sendo que não poderia ser. Essas coisas ganham ênfase muito grande, né? O seu pastor falou naquele dia uma coisa muito interessante. Ele falou, tem gente que discute por causa da cor que vai ser pintada a igreja. Então, assim, você imagina o que pode nos separar, meu irmão. Depois da cor de ser pintada a igreja, você imagina que nós podemos nos separar por coisas muito pequenas. Paulo deve ter visto uma grandeza em Cristo, que certamente eu acredito que nós podemos também ver. Mas Paulo deve ter visto algo tão sublime em Cristo, que ele, quando olhava para as facções, as divisões, ele devia ficar assim. Pasmado. Como é que esse pessoal consegue se dividir assim, por isso? Né? E essa frase do verso 4 me chama muita atenção. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Temos que ter cuidado com a questão do julgamento. Por quê? Eu estava lendo Mark Dever agora há pouco, e ele falando num livro, Igreja, o Evangelho Invisível. Já leu? Alguém já leu aqui? Esse Mark Dever, mas assim. Esse não. Que livro interessante. Ele vai falar de várias coisas concernentes à igreja. Ele vai tratar da igreja do primeiro século, ele vai tratar das igrejas de hoje, ele vai tratar de vários aspectos. E ele vai tratar de um aspecto que às vezes a gente não se atenta. Que ele falou que a disciplina eclesiástica sumiu. Sabe, a disciplina, aquela... Porque 200 anos atrás, muitas igrejas usavam a disciplina eclesiástica para humilhação mesmo pública, açoite público, de vergonha da pessoa não poder participar de alguma coisa porque ela estava em pecado, ou mesmo assim, era uma exposição que é um limite. Eu me lembro de um menino que estava na Central de Nova Iguaçu, não sei se o pastor Wellington vai lembrar dele, o Cássio, menino escurinho, baixinho, e o Cássio falou assim, poxa, eu saí da minha igreja porque o meu pastor me viu vestido de cosplay, que vocês sabem o que é cosplay, é a coisa de se vestir com personagem, de anime e tal, e aí ele não entendeu, achou que eu era traveco, e eu falei assim, cara, ainda que tu fosse traveco, né, tipo... E aí parece que o pastor da igreja dele botou ele numa disciplina eclesiástica ferrenha diante de toda a igreja, não perguntou, não falou assim, cara, eu quero entender a tua realidade, alguma coisa assim, e ele falou que aquilo foi... Porra, assim, foi tão brabo pra ele que ele não aguentou, tipo, foi um negócio absurdo. Mas, por que eu estou levando essa questão da disciplina eclesiástica, ou da disciplina do seio da igreja?
porque ela acabou também se tornando uma doutrina esquecida. O pastor Elton deve lembrar de disciplinas aí que ele sempre lembra. Usar bermuda, se eu saísse de bermuda na rua, eu ficar suspenso 3 meses sem tomar ceia. Meu Deus do céu. Até hoje tem umas coisas Futebol, assim, né? então, A mulher não pode cortar cabelo. E aí o Mark Dever vai falar que a gente foi pro completo oposto. A gente saiu de uma disciplina não dialogal, né, antidialética, e a gente foi para uma outra totalmente frouxa, onde a gente simplesmente vai usar essa frase aqui de Paulo de uma maneira equivocada. Não julga o irmão não, rapaz. Não julga. E às vezes não é um julgamento. Às vezes você está assim, o que a gente faz com o irmão? O irmão está em nítido pecado, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que chegar lá, a gente tem que exortar, a gente tem que pegar esse cara e falar, cara, vem junto. E o desafio aqui é que a gente não pegue esse texto de você que julga e aplique isso em termos de responsabilidade que temos com os irmãos quando vemos eles em situações das quais eles precisam mudar. E isso é o preocupante. Pegar esse termo aqui, quem é tu que julgas, que termo que está sendo aplicado em coisas triviais. Gente fazendo hierarquia espiritual por determinadas coisas que faz ou deixa de fazer. Uma vez eu conheci um jovem aqui, eu já relatei, e ele fazia orações de 2 horas de manhã seguidas, 2 horas na tarde e 2 horas à noite. Ele orava 6 horas. 6 horas, alguns conheceram ele aqui. E ele orava, ele saía suado. Eu lembro que eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, não parece não. Vai encontrar o Nirvana. Não tem como, o cara chega nesse nível e já encontrou. Aí quando ele saía, aí um dia ele falou, poxa, eu sei o que houve comigo hoje. Eu falei, o que houve? Eu orei só 5 horas. Aí tinha um irmãozinho do lado assim. O irmão falou, poxa, eu orei 5 minutos, cara. Aí ele olhou assim pro cara, pagar o preço. Tipo assim, era um nível trash de... o preço não é Jesus não, o preço é o que ele estava pagando ali. E aí o que ele estava fazendo era justamente julgar. O que ele fez, irmãos? Ele julgou aquele irmão. Ele pegou algo que ele julgava ser débil, humilhou a fé dele em termos de 5 minutos ou 5 horas, e naquele momento ouve o que Paulo está falando. Você pegou o irmão e colocou ele num ranking de como as coisas devem ser feitas. E a partir desse ranking, esse irmão, eu lembro que o irmão chegou pra mim e falou, eu acho que eu não sou crente não. Eu falei, cara, calma aí, cara. Aí eu deixei o moleque sair, eu falei, não é isso não, cara. Ele tá numa vibe, ele tá falando com Deus precisa dar uma torcida nele ali, porque aquilo é arrogância espiritual, é nítido. Mas olha só, o que aconteceu aqui agora é que você precisa orar mais. Você precisa orar mais porque você ama Jesus, porque você tem um relacionamento mais intenso com ele, por isso que você vai orar mais, entendeu? Você não vai orar mais porque aquele rapaz está orando 5 horas, não. Então, assim, distanciar aquela régua errada de espiritualidade foi importante para que ele pudesse ver a régua certa, que é o relacionamento com Jesus Cristo. Paulo está trazendo esse relacionamento para um âmbito pessoal com Jesus Cristo. E é por isso que ele fala, ó, não julga o irmão, não. Ele tem um relacionamento com Deus. Que também tem aquelas outras pessoas que vão falar aquela coisa que você fala, né? Ah, irmão, a vida é minha e eu faço o que... Deus sabe do meu relacionamento com ele. Aí é aquela outra face, né, que já está indo para um lado de... eu peco do jeito que eu quiser e você não tem nada a ver com isso. Né? Fala alguma coisa? Não? Deus está falando contigo, né, irmão? Senti que deu uma pressão aí agora, né? Tá olhando quanto tempo? Não precisa falar. 5. Um faz diferença entre dia e dia. O outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. E quem come para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Depois eu vou entrar no 7. O 5 e o 6, eles vão traduzir uma realidade, e aí você pode pensar em lua nova, você pode pensar em festas que os judeus traziam como percepções do divino, de realidade que eles tinham. Mas, irmãos, é muito preocupante em alguns aspectos. Vou dizer uma coisa que eu não sei se você entende dessa forma. Lembra uma vez nós fomos fazer um congresso jovem, e a gente fez um congresso, foi você que pregou nesse congresso jovem, lembra? E aí, não que eu lembrei qual era o congresso jovem. E aí, eu me lembro que a gente estava duvidoso na reunião se faria ou não um congresso jovem. Escute as respostas. Porque a gente estava com negócio de grana, preocupado com dinheiro, coisas assim, estruturais. Aí um irmão levantou assim a mão e falou assim, olha, eu acho muito estranho uma igreja evangélica que não tem um congresso jovem. Aí eu, peraí, o que está acontecendo? Aí veio o outro falar assim, é verdade. Eu não conheço, olha o ar, né, da espiritualidade. Eu não conheço uma igreja evangélica que não tem um congresso jovem.
É algo até assim, eu não sei nem como é que Deus vê, a gente dá um passo para trás agora. Aí eu comecei a olhar por lado e falei, esse negócio tá ficando muito louco, mas ficou pior. E aí falaram assim, olha, e na nossa igreja acontece entre setembro e novembro. Eu acho muito estranho que aconteça antes. Porque eu propus agosto. Eu falei, gente, o negócio tá virando lua nova, lua cheia, estamos esperando a festa dos tabernáculos, festa das cabanas. Aí o que aconteceu? Um irmão levantou assim, irmão, mas você não acha? Aí uma voz de Deus levantou, você não acha que de repente a gente está indo por um caminho muito agudo, né? Assim, a gente pode ou não fazer o congresso, a gente pode fazer um fórum, a gente pode fazer outra coisa que celebre a nossa juventude, né? Aí o irmão falou assim, não é possível não. Um outro exemplo, sabe aquele seminário que a gente deu aula lá, pastor Paulo Sequeira? Aí eu encontrei uma ovelhinha lá, muito louca, né? A ovelhinha chegou e falou assim, não te contei essa não? Ela chegou e falou assim, e acho que ela encrencou contigo também uma outra coisa. Aí o que aconteceu? Levantou a mão e eu tava falando sobre eclesiologia, falando sobre... Aí eu falei, a escola dominical não precisa acontecer no domingo. Ela pode acontecer na quinta-feira à noite, ela pode acontecer em outro dia, que a igreja possa estar junta, se envolvendo com o ensino. Beleza. Sabe aquela parada de cabeça que tu sabe que tu vai vir uma repreensão? A irmã levantou no auge da sua santidade, né? Supra-sumo. Ela levantou a mão e falou assim, olha só, irmão, por que não aconteceria domingo de manhã? Eu falei, não, irmão, não é que... Não, por quê? Pode acontecer, pode ser que a igreja não tenha uma logística para isso. Irmão, quer dizer que eu acordo cedo, pago o preço, e os jovens na minha igreja podem ir para a festa sábado até de noite, e eu tenho que... Que isso? Vai ser de manhã sim, na minha igreja, enquanto for lá. Eu fiquei olhando aquilo tudo, ela sacramentou, ela tornou sagrado a escola dominical no domingo de manhã. O pastor Paulo Sequeira falou, não, era assim mesmo. Mas é engraçado, porque ela entendia, na mente dela, escola dominical, primeiro, escola dominical era sagrado, e era sagrado no domingo de manhã. Se fosse na quinta-feira, não sei se Deus ia ensinar alguma coisa pra gente. 1780. Hã? 1780, apesar que foi antes, né? Um ano antes com a Anna Balmore, que foi a verdadeira criadora da escola dominical. Né? Que foi uma ovelha de John Wesley. Aí depois o metodista, Robert Hicks, em 1780, ele oficializa isso e expande. Ou seja, século XVIII, 18 séculos simplesmente, que o pessoal estava tudo em pecado, que não se reunia domingo para estudar a Bíblia. Todos hereges. Foi em pecado ignorante. Sem contar que o termo congresso só vai ser usado a partir do movimento pentecostal no século XX, e a gente não usava isso nas igrejas. 27. E se essa irmã soubesse como era a escola dominical também do século XVIII, ela ia estranhar em relação dela, porque a escola dominical do século XVIII tinha questão de boas modos, boas maneiras, ensino de matemática, línguas. Então assim, e bons modos. Mas eu entendi que naquele momento, cara, sabe o que eu tive que fazer, irmãos? Eu falei assim, irmã, poxa, então tudo bem. Que não tinha, sabe? Você fazer o que ali, cara? Era um negócio fechado. Era uma discussão que não ia levar a nada. E algumas discussões levam realmente só a contendas. A gente vai chegar num nível onde vai bater de frente com isso. E não vai chegar a lugar algum. Bradinho? Fala, sei só. Quer falar alguma coisa? Não sei. No 6. Não, o 6 eu já fui. Você quer falar do 6? Peraí. É que o 6, quando... Relendo o versículo 6, diz: quem xinga entre dia e dia, para o Senhor faz. Quem come para o Senhor come, que dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Quando eu li esse trecho, eu lembrei de muitos outros trechos das outras cartas paulinas, como Colossenses 3,17, se não me engano, Atos 20, 24, que vem dizendo sobre fazer que Paulo fazia com ele as coisas para Cristo. Quer dizer, tudo que era feito na vida dele era para Cristo, não era para os seus próprios desejos. A escola dominical não tinha que ser domingo porque eu quero, mas sim tinha que entrar num consenso geral, que é um corpo. Então, um corpo, um completa com o outro e precisa estar todos unidos, e isso para glorificar a Deus. A preocupação de Paulo com a unidade, ela é louvável, porque não é porque a coisa estava no começo, que tinha 20 e poucos anos de evangelho, que você encontrava todo mundo pensando igual. Na verdade, eu acho que a chance de pensar diferente era muito grande, porque a gente não tinha tantos credos ou dogmas. Então, a pluralidade era muito maior, talvez, do que a gente imagina. Talvez tivesse gente